Olá, oitavo ano! Vamos fazer a correção das atividades da apostila. O exercício 5, na página 29, diz assim: Pedro aplicou R$ 2.000 durante 6 meses, então o capital vai ser de R$ 2.000 e o tempo de 6 meses. E ao final desse período, obteve R$ 240 de juros, então informou também os juros. Ao fazer uma nova aplicação, mas agora de R$ 15.000, com a mesma taxa de aplicação anterior, por quanto tempo esse valor deverá ficar aplicado para render R$ 5.400? Então, na primeira aplicação, ele tinha um capital de 2.000 durante um tempo de 6 meses, que ficou aplicado, e os juros foi de R$ 240. E na nova aplicação, ele tinha agora R$ 15.000 e rendeu R$ 5.400. Mas ele quer saber o quê? O tempo. Ele quer saber por quanto tempo esse valor deverá ficar aplicado para render. E disse o quê? Que a taxa usada na nova aplicação foi a mesma taxa da primeira aplicação. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é achar o valor da taxa. Por quê? Porque a gente tem essa formulinha aqui, ó, que é do juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente tem essa fórmula, mas a gente não tem a taxa ainda para poder achar o valor do tempo na nova aplicação. E como ele informou que o valor da taxa da primeira aplicação é igual da nova aplicação, a gente vai achar primeiro o valor da taxa para poder substituir aqui e só ter uma variável. Então, substituindo na primeira aplicação, a gente vai substituir o 240, o 2.000 no lugar do capital e o tempo 6. Por quê? A gente vai querer saber o tempo em meses mesmo, não tem problema. Então, a taxa deu quanto? 2% ao mês. Agora, o segundo passo, achar o tempo da nova aplicação. Qual o valor do capital, dos juros que a gente vai colocar aqui? O valor que informou para a nova aplicação. E agora a gente já tem o valor da taxa. A gente substitui na fórmula e acha o valor do tempo, tá? Lembrando que você está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Lembrando que a taxa, na hora de colocar na fórmula, a gente vai colocar o valor em decimal ou em fração, tá? A sexta questão diz assim: Helena pretende comprar uma casa no valor de R$ 300.000. Então, o capital que ela vai utilizar é de R$ 300.000. Como ela não possui o valor necessário, será necessário fazer um financiamento a juros simples em um banco cuja taxa é de 15% ao ano por 10 anos. Então, já informou a taxa e já informou o tempo. A taxa está ao ano e o tempo está em anos. Então, os dois estão vinculados, ok, não precisa passar para outra unidade de tempo. E qual é a pergunta? Qual será o montante que ela terá pago ao final do financiamento? Então, pessoal, é só substituir na fórmula do montante, mas a gente tá precisando de quê? Para poder achar o valor do montante? Os juros, né? Então, primeiro, a gente vai achar o quê? Os juros, né? Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu tenho o capital, eu tenho a taxa e eu tenho o tempo. Então, eu substituo na fórmula e vou achar os juros. Então, agora que eu tenho os juros, eu vou substituir na fórmula. Eu já tenho o capital e agora eu tenho os juros. Então, eu vou ter o valor do montante. Deu 750 mil. A letra B pergunta: considerando que o valor das parcelas é o mesmo, qual será o valor mensal da parcela que ela pagará? O tempo que a gente teve de informação foi de 10 anos. Um ano tem 12 meses. Então, quantos meses tem 10 anos? É só multiplicar por 10, né? 120 meses. Então,
a gente já achou o valor do montante na letra anterior. Então, 750 mil dividido por 120, que é o número de meses, o valor da parcela é qual? 6.250. A sétima questão. Em uma pequena loja, há a opção de pagamento em dinheiro nos cartões de débito e crédito por boleto. Então, tem um primeiro boleto, que é de R$150, com vencimento 1º de julho. O segundo boleto, 1º de agosto, e o terceiro boleto, 1º de setembro. Todos têm a mesma taxa e são no mesmo valor, de R$150. Continuando. Um cliente esqueceu de realizar o pagamento dos 2 primeiros meses e pagou os 3 boletos juntos no dia do vencimento do último. Quanto ela pagará no total? Cada boleto custava R$150, era o valor de cada boleto, e a taxa era a mesma. Só que o primeiro boleto, ela pagou o quê? Com 2 meses de atraso. O segundo boleto pagou com 1 mês de atraso. E o terceiro boleto pagou sem atraso. Então, no primeiro boleto, a gente precisa achar o valor dos juros que ela vai pagar. Qual vai ser o valor dos juros? A gente substitui o valor da capital e da taxa. E qual vai ser o tempo? De 2 meses, que foi 2 meses de atraso. Então, vai pagar de juros R$7,50 no primeiro boleto. No segundo boleto, ela pagou com 1 mês de atraso, porque ela pagou o primeiro e o segundo boleto junto com o terceiro, certo? Então, pagou com 1 mês de atraso. Substituindo, ela vai pagar R$3,75 de juros. E no terceiro boleto, como ela não pagou atrasado, ela não teve juros. Então, ela pagará o quê? O valor dos 3 boletos, que é de 150 vezes 3, mais os juros do primeiro boleto e os juros do segundo boleto. Então, ela vai pagar quanto? 150 vezes 3, né? 450, mais o valor dos juros, que foi do boleto 1 e do boleto 2, que foi R$11,25. Então, ela vai pagar R$461,25. A oitava e a nona questão, a gente vai utilizar esse texto. Nesta quarta-feira, 8, a Mega Sena sorteia seu maior prêmio do ano, de 170 milhões, que está acumulado pela 13ª vez consecutiva, recorde desde a sua criação em 1996. O valor é livre de impostos e pode ser pago a um único ganhador ou dividido entre todos que acertarem os 6 números sorteados. Agora, a gente começa a ler e colher as informações que a gente tem. O textinho já informou que o prêmio foi de 170 milhões, certo? Continuando. A própria Caixa Econômica Federal adianta que o dinheiro, se deixado integralmente na poupança, renderia 631 mil mensalmente. Então, poderia render uns jurinhos, né? Uns juros de 631 mil mensal. Então, é por mês. O tempo é de 1 mês, certo? Para o novo milionário. Porém, esse não é o investimento mais rentável. Mesmo sem assumir grandes riscos, é possível fazer a fortuna render mais. Então, uma opção é o quê? Fazer render os 170 milhões que ganhou na poupança, render 631 mil por mês. E qual é a outra opção, que no texto diz que é mais rentável? O prêmio pode ultrapassar em até 370 mil por mês os rendimentos da caderneta de poupança. Então, quer dizer o quê? Se escolher outro produto financeiro, um produto financeiro diferente, pode fazer render os 631 mil em cima dos 170 milhões, mais 370 mil. Então, tem 2 tipos de rendimento que a pessoa pode utilizar com o valor da poupança, com o valor do prêmio que vai ganhar, de 170 milhões. Então, vamos para a oitava questão. Considerando que o valor do prêmio seja deixado integralmente na poupança, qual é a taxa mensal de juros dessa aplicação? Então, ele escolheu qual opção? A da Caixa Econômica, de deixar o dinheiro na poupança. Então, vai render o quê? 630 mil. Então, a gente sabe o valor do capital, sabe o valor dos juros e o tempo de 1 mês. E quer saber o quê? A taxa. A taxa é o quê? Mensal. O tempo a gente já está vendo que está em mês, está vinculado, não tem problema. Agora é só substituir. Então, substituindo, os juros
é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, a taxa vai dar aproximadamente, lembra o igualzinho com o tio em cima, é aproximadamente 0,0037, que é igual ao quê? 0,37% ao mês. Quando é porcentagem, duas casas, 0,37. A questão 9 está perguntando qual será a taxa mensal de juros da outra aplicação citada no texto. Então, qual vai ser outra situação? O ganhador ganhou o prêmio de 170 milhões, só que ele botou em outro tipo de produto financeiro. Então, diz o que no texto? Que rende o valor dos juros da poupança da Caixa mais 370 mil. Então, a gente tem que saber interpretar a questão, tá bom? Então, os juros vai ser de quanto? 631 mil mais 370 mil. Agora, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez lá em cima. O tempo é o mesmo, por mês, né? Um mês. Então, substituindo, a taxa vai ser de 0,59% ao mês. É isso aí, pessoal. Bons estudos.